falar sobre as questões que nos fazem desistir dos nossos sonhos? Ah, pois é. Essa série de questões que eu venho desfrutando e procurando responder para mim mesma me gera uma vontade de questionar outras pessoas e trazer e levantar essas questões. Porque por mais que tenhamos uma vida individual e que cada um de nós sejamos uma única pessoa, a gente também faz parte de um ecossistema onde quanto mais feridos, machucados, inconstantes, superficiais nos tornamos, mais difícil é conviver com essas pessoas. E quando a gente passa, como eu passei por um processo muito grande de estar perdida em sentimentos e não saber lidar com nada e ficar sempre zum zum zum, sabe? Parece que pisando em ovos na vida, foi me questionando e questionando várias questões que eu comecei a traçar um projeto e uma vida e uma estrada, né? Ter um plano. Eu sou comunicadora, então eu aprendi desde cedo a importância do planejamento estratégico, de ter planos e objetivos, de ter sistemas e métodos que nos conduzam de um ponto A para um ponto B. Só que durante muito tempo eu fazia isso no meu trabalho, mas eu nunca tinha parado para fazer isso na minha vida. Nunca tinha parado para analisar verdadeiramente qual era o meu caminho, o que eu estava fazendo ali. E obviamente que quando a vida cobrou, eu entrei em crise e eu não sabia para que lado correr, até que eu entendi que não existia um lado para correr, né? Existia uma escavação completa que eu precisava olhar para mim e entender que nós não somos e que eu não era o que tinha me acontecido durante a vida. E que ninguém tinha responsabilidade de me colocar num projeto, num trajeto, num planejamento, em etapas e subir essa escada que é só minha. É só minha como mulher, é só minha como filha, é só minha como mãe, é só minha como profissional e que vai influenciar o meu ecossistema, o ecossistema que eu faço parte e que cada vez mais vai, né, crescendo ao longo da nossa vida. Lendo e analisando um pouquinho do segundo capítulo do livro do Padre Fábio, Quantos Eus Não São Meus, este aqui, esse segundo capítulo ele fala necessariamente sobre os nossos sonhos, mas é uma pergunta importante, né? Quantos sonhos a gente tá deixando de realizar, a gente não tá disposto a pagar para viver o processo. Porque assim, todos os processos na nossa vida, isso é uma gestação, a maternidade, a educação, todos, ele só vai existir quando a gente aceitar o desconforto. O desconforto de ligar para as questões que a gente não quer mexer, nas questões que nos causam vergonha, nas questões que nos causam medo, insegurança. E quando a gente começa a olhar para tudo isso, eu consigo entender e ver através da minha própria experiência que depois que a gente abriu o caminho, depois que a gente deu o primeiro passo na zona de desconforto, nesse desconhecido, o medo ele some, né? Então o primeiro passo é sempre mais difícil. E dentro da assessoria, que é a minha empresa, foi a primeira consultoria que eu fiz, que se chamava Primeiro Passo. A consultoria, ela consistia em identificar tudo que aquela empresa, tudo que aquele profissional, tudo que aquela organização de qualquer setor, de qualquer área precisava dar em primeiros passos. Porque o início da solução de tudo na nossa vida, seja da construção de um sonho, quanto da solução dos nossos problemas, se dá na identificação. E talvez o que mais mate sonhos, né? Muito forte essa frase, né? Mas o que mais faça com que os nossos sonhos fiquem engavetados e não saiam para fora é a nossa falta de coragem e disposição em dar o primeiro passo. E para tudo que a gente fizer na vida, o
primeiro passo é sempre a identificação. É o diagnóstico da gente entender o que a gente está fazendo, aonde a gente está, o que a gente está querendo e reconhecer honestamente onde a gente está startando esse processo. Nós católicos, nós temos um sacramento que é a reconciliação, né, que é a confissão, e compreender a importância desse sacramento, compreender a importância de existir uma periodicidade dentro, né, da confissão, dentro desse momento de exame de consciência, de profundidade da fé, traz para mim um exemplo do que a gente tem que fazer em absolutamente tudo. Porque confessar diante do Senhor os nossos pecados passa por todos os estágios da vergonha, do medo, da inquietação, do desconforto. Ainda mais se tu troca de paróquia, né? Tu vai numa paróquia, depois vai pra outra, muda de padre, tu fica aflito de novo, né? Com vergonha de ter que falar todos os nossos erros, né? E principalmente pelo arrependimento, porque eu acho que assim como os nossos pecados, também na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, a gente tem momentos que a gente vai errar. E quando a gente se arrepende do erro, parece que a vergonha é maior ainda, né? O desconforto, aquela, meu Deus, eu vou ter que falar sobre isso, eu vou ter que falar sobre isso. Sim, a gente precisa falar sobre isso, né? Em todas as fases da nossa vida a gente vai errar, a gente vai passar por problemas. E quando a gente consegue falar abertamente, pedir desculpa, reconhecer, buscar não fazer mais aquilo. Por exemplo, você gritou com o teu filho na hora do banho. Como que tu pode criar uma rotina que tu não vai mais gritar com o teu filho na hora do banho? Você aplicou uma disciplina, uma regra errada com os teus alunos na sala de aula. E depois você viu que, poxa, extrapolei a minha autoridade. Como que você vai consertar isso? Converter isso para algo positivo? Será que não vai precisar ter um pedido de desculpa com esse aluno? Um funcionário está passando por dificuldade, eu também estava estressado naquele dia, fui lá e xinguei o cara na frente de todo mundo, dei um feedback, né, totalmente errado. Pô, será que do mesmo jeito que tu errou publicamente, não vale um pedido de desculpas público também para esse funcionário, para essa pessoa? Então, assim, no decorrer do nosso dia a dia, do nosso caminho, das nossas conquistas, das nossas evoluções, a gente vai passar por processos que requerem em todas as áreas. O arrependimento, então a identificação da onde eu errei, o arrependimento sincero. Vai passar pela fase da vergonha, porque depois que eu me arrependo, eu vou sentir vergonha do que eu fiz. E eu falo por experiência própria, talvez seja o pior sentimento que a gente tem na nossa vida, em ter que reconhecer os nossos erros, é essa vergonha que tem. E Deus é muito bom. E ele sabia que a gente ia precisar. Cara, isso é uma frase, agora eu vou ter que fazer uma pausa no meu raciocínio, porque eu lembrei. Essa é uma frase que tá no Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, que Cristo, ele sabia do tamanho e do peso dos nossos pecados. E ele sabia que se ele não nos desse algo que a gente pudesse colocar diante dele e que ele pegasse esse fardo para ele, que é, né, a morte dele na cruz, ele trocou o nosso fardo. Ele pagou todos os nossos pecados para que a gente pudesse carregar e ter uma vida nele. Então, assim, a gente precisa reconhecer, né, tudo que a gente faz de ruim, seja pro nosso padre ou para as nossas pessoas, ainda mais para as nossas pessoas, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para todo mundo. A gente precisa reconhecer o que a gente fez de errado. Mas o mais lindo de tudo é que Deus já sabia que a gente ia precisar fazer isso. Então ele já deixou a reconciliação, ele já deixou essa fórmula que é o sacramento para que a gente pudesse viver, né? Porque se a gente ficar o tempo inteiro carregando o peso das nossas culpas, a gente não vai conseguir viver, a gente não consegue sair do chão. E aí a gente se afunda ainda mais. Então, assim, das questões importantes para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, a mais importante de todas elas é entender que o processo é um monte
novos e de cenários desconhecidos que a gente vai precisar viver, que a gente vai precisar passar. E quanto antes a gente dá o primeiro passo, antes a gente sobe de degrau. E cada degrau a gente vai romper uma nova barreira, uma nova realidade. E talvez o que eu mais desejo pra minha vida, pros meus filhos, por enquanto só tenho um, né? Mas vamos jogar aí já, né? Vai dar, vou mandar mais. E também, assim, pra todo mundo que passa pela minha vida, assim, é que a gente consiga verdadeiramente não ter mais tanto medo dos nossos processos. E que reconheçamos que a tempestade, ela acalma. E quando ela acalmar, a gente não pode esquecer de tudo que passou. Mas a gente precisa estar em paz com tudo que passou. Entendido?